Graça e paz, irmãos. Tudo bom? Trazendo mais um vídeo aqui para esclarecer um entendimento que, infelizmente, no meio da igreja é bastante confundido, porque, na verdade, as pessoas elas retiram da palavra aquilo que é e acrescentam à palavra aquilo que não é. Nós fizemos há um tempo atrás aí um vídeo falando sobre, foi até uma enquete lá no nosso CTL, né? Sobre a questão de mulher pode ser pastora, mulher pode ser apóstola, mulher pode pastorear, e muita gente colocou que não poderia, porque a vida inteira ouviu isso dos seus líderes, né, dos seus pastores, né, da liderança da própria igreja, que mulher não é bíblico mulher ser pastora. Então aí nesse IGTV nosso aí, nesse perfil nosso CTL, tem um vídeo explicativo nosso lá, com 100% base bíblica, afirmando que sim, existe sim, né? E Paulo relata isso nas suas cartas, enfim. Mas olha para você ver como as pessoas tiraram aquilo que existe na palavra, elas também acrescentam coisas que não existem. Eu queria tratar hoje de um assunto, eu quero ser bem sucinto aqui, e tratar de um assunto que tem me incomodado de certa forma. Já tem um tempo que eu queria falar sobre isso, mas não tive tempo, então hoje é o tempo oportuno. Eu ia fazer uma live, mas eu preferi fazer esse vídeo curto aqui, eu não quero ser longo, para esse vídeo não ficar muito pesado, e eu consigo postar ele aqui no IGTV, tá bom? Eu queria falar sobre presbítero. Presbítero existe? Não existe? Como é que funciona? E qual é a mentalidade da igreja? Né? Porque o que acontece? As igrejas, acima de tudo, coloquem amor nas minhas palavras que eu vou dizer, mas as igrejas pentecostais, as igrejas tradicionais pentecostais, as mais tradicionais que são pentecostais, eu não quero citar nome, mas você já entendeu? Então, essas igrejas, elas erram muito com relação a isso, né? Então, eu queria trazer a luz da Bíblia aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, vou deixar o texto, vai aparecer o texto nessa tela agora. Efésios 4, vai estar falando quais são os ministérios. Efésios 4:11, fala assim, ó: e ele mesmo, ele Jesus, tá? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, e querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o motivo. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Presta atenção, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Aí, mediante isso que a gente leu, aqui está falando dos 5 ministérios que o próprio Jesus Cristo outorgou, estipulou, constituiu, né? Apóstolo, nessa ordem: profeta, evangelista, pastor e mestre. 5. Eu não vejo aqui em nenhuma outra parte, né, um ministério de presbítero. Eu não vejo aqui, segundo o texto que nós acabamos de ler, né, Efésios 4 aqui, eu não vejo a ordenação, né? Onde está isso na Bíblia? Vamos consagrar o irmão tal a presbítero. Não está isso na Bíblia. Consagrar, ordenar. O irmão, qual que é o seu ministério? Eu sou presbítero. Onde está isso na Bíblia? Está entendendo?
quais os apóstolos na Bíblia que consagraram alguém a esse ministério? Tá entendendo? Aí talvez você vai falar assim, mas Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, verso 5, ele fala para Tito levantar, né, achar no meio da comunidade ali, presbíteros. Eu queria que você entendesse o que é presbítero. Eu queria que você entendesse também o que eu estou falando, eu queria que você entendesse qual é a condição da igreja hoje quando ela nomencla essas pessoas. Tem até carteirinha, gente. Eu conheço pessoas que têm carteirinha de presbítero. Você está entendendo? Porque é assim, na verdade, o presbítero, ele entrou como um ministério. Ele não é ministério, mas nessas igrejas tradicionais pentecostais, o presbítero entrou como sendo um ministério a mais. Só que não é um ministério. Tá entendendo? Por quê? Porque virou uma escadinha. O presbítero entrou como um ministério para alcançar uma escadinha. Como que funciona essa escadinha? É assim, ó, a pessoa é um diácono, primeiro degrau da escada. Segundo degrau da escada, ela vai se tornar um presbítero. Terceiro degrau da escada, ela vai subir, ela é evangelista, até ela chegar no pastor, até ela se tornar um pastor. Porque se você trabalhar bem, né, eu vou colocar você aqui como presbítero, né, como um diácono aqui. Se você trabalhar bem, eu vou colocar você como presbítero. Se você trabalhar bem, você vai virar um evangelista. Se você trabalhar bem, até você virar um pastor. E esse é o erro da liderança. Porque presta atenção, se Deus me vocacionou, eu tenho uma vocação. Se Deus me vocacionou e me entregou um ministério, eu tenho um chamado, um dom. Paulo fala isso a Timóteo. Eu tenho um dom, esse dom queima no meu coração, e eu não consigo fazer outra coisa. Meu negócio, eu não consigo ficar preso em quatro paredes, exemplo. Então o que arde, o que queima no meu coração é rua. Eu sou um evangelista nato, é missões, né? é cesta básica para ajudar as pessoas, é fazer conferência. Eu sou um missionário, então por que eu vou almejar ser um dia um apóstolo? Ou um pastor? Ou um mestre? Eu vou criar, não, eu enjoei de ser missionário, agora eu quero ser mestre, agora eu vou ensinar a palavra. Né? Então, tá entendendo? É porque virou uma escadinha. Se você for bem, eu tiro você de... Ano que vem eu vou tirar você do cargo do diaconato e vou colocar você como um presbítero. Se você for bem presbítero, ano que vem eu vou colocar você, vai virar pastor. Mas peraí, irmãos. Tá entendendo? Consegue entender? Tá. Então tá. Qual é o real significado da palavra? Né? Tá escrito aqui, ó. Vou deixar escrito aqui a tradução. Do grego, né? Presbíteros, que significa anciãos. Presbítero significa anciãos. Vem comigo. Quem são os anciãos? Aqui não está falando só de velho. Não está falando nisso. Anciãos está falando dos mais maduros. Dentro da comunidade, dentro da igreja, temos aqueles irmãos que são os mais maduros. Temos aqueles irmãos dentro da igreja que eles estão aptos, por ser mais maduro na sua fé, em sabedoria, em entendimento, em fé. Está entendendo? Eles estão aptos a ajudar o pastor. Agora que eu quero entrar na questão. Por quê? Um pastor, ele não deveria, irmãos, presta atenção, ele não deveria cuidar de uma igreja sozinho. Ele deveria, biblicamente falando, ter um presbitério, na qual presbíteros, você acabou de aprender o significado de presbítero, que significa anciãos. Então esse líder, esse pastor, ele não poderia trabalhar sozinho. Ele teria que trabalhar com vamos dizer assim, uma equipe, né? Que a Bíblia chama de presbitério, que são presbíteros, são homens anciãos, são homens, né? Homens e mulheres, no sentido de humanidade, homens maduros, homens honestos, homens íntegros. Apóstolo Pedro vai falar isso em uma das suas cartas, e ele vai se colocar na condição de presbítero. Ele não era apóstolo, mas ele se coloca na condição de presbítero por quê? Por causa do tempo, da maturidade, da idade, do tempo de casa, vamos dizer assim. Você está entendendo?
Presta atenção. Isso é tão sério, porque não existe contexto nem texto nenhum que vai embasar a ordenação, a consagração de alguém a presbítero. Não existe. A própria comunidade enxerga na vida de fulano ou ciclano que essa pessoa está apta, pela sua maturidade, pelo seu entendimento, pelo seu nível de fé, a ajudar o pastor. Exemplo: 12 tribos da velha aliança, 12 apóstolos da nova aliança. Eu não vou entrar nessa questão porque é um tema que dá pra gente falar muita coisa, né? Vem comigo, só dar uma pincelada. 12 tribos da velha aliança, 12 apóstolos da nova aliança. Ao redor do trono de Deus, agora, nesse exato momento, ao redor do trono de Deus, tem 24 anciãos que ajudam, entre aspas, Deus a reger todo o universo, a governar. Deus não precisa da ajuda deles para fazer nada. Mas se você ler, e na nossa maratona escatológica, a gente vai falar sobre isso ainda, não vamos chegar lá, tá bom? Só estou dando uma pincelada para você entender o que eu quero dizer. Esses 24 anciãos, por turno, ajudam Deus a administrar, a governar, 24, a governar. 12 do governo da velha aliança, que são as 12 tribos, 12 do governo da nova aliança, que são os 12 apóstolos. A governar, a reger o universo. Deus não precisa, mas ele faz. Pegou? Olha você vê. Mas ele não fez consagrando nem ordenando ninguém. Tá entendendo? Você consegue me entender? Repetindo, presbítero é igual a ancião. Presbítero, ancião. O que eu quero dizer com isso? Fulano tem um cargo de presbítero, uma carteirinha de presbítero. Coloca a mão nas minhas palavras, eu vou falar. Isso é invenção humana diabólica. Carteirinha de presbítero, isso é invenção humana para começar a galgar, para começar a escalar aí as escadinhas, vamos dizer assim. Presbítero não é ministério. Presbítero não existe base bíblica de ordenação e consagração de um presbítero. Põe isso na sua cabeça e leia a Bíblia. Ok? Presbíteros, homens honestos, maduros em fé, aptos a servir a comunidade. Estes são presbíteros. Eu vou repetir de novo e vou encerrar por aqui. Pastor nenhum deveria pastorear e cuidar de uma comunidade sozinho. Nenhum. Ele deveria levantar homens e mulheres, presbíteros, anciãos, sábios, tementes a Deus, de boa conduta, na qual Paulo fala a Tito, Paulo fala a Timóteo, Pedro fala também, né, nas cartas lá que Pedro escreve. Então, ele deixa alguns adjetivos, né, de como são esses presbíteros. Mas em momento algum fala que presbítero é um ministério. Ministérios são 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Qualquer outra coisa que passar disso aí é invenção humana e diabólica. Porque o foco não está em servir ninguém. O foco está em status, em ser melhor, maior, em conquistar cargos. Sabe, é o velho erro. Pastor, por que a gente não dá a fulana de tal que chegou agora na igreja, por que a gente não coloca ela no louvor, senão ela vai sair da igreja? Irmão, deixa sair. Você vai segurar uma pessoa na sua igreja ou no seu ministério por causa que senão ela sai? Deixa sair. Ah, porque se não me consagrar a presbítero, eu não vou naquela igreja. Tá entendendo? E aí, a gente vai tirando da Bíblia o que tem e vai colocando nela o que não tem. Entendeu? Eu fico por aqui. Esse aqui é um dos primeiros vídeos que a gente vai estar fazendo e iremos fazer outros vídeos também com essas enquetes, assim, sabe? Com esses temas assim, não digo polêmicos, mas esses temas assim que por várias vezes a igreja tem distorcido. Tá bom? Deus te abençoe, que você possa ter sede pela palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.